Rádio amador pode se comunicar ou não com outros serviços em caso de emergência. Encontrei várias coisas na internet, algumas bastante desatualizadas, o que me gerou um pouco de confusão. Porque existe uma norma, uma resolução do Ministério das Comunicações, que é a 31, de número 31 de 1994, que no texto está bem claro que o radioamador pode, em caso de emergência, se comunicar com outros serviços. Tá? Por exemplo, polícia, bombeiros, etc. Porém, as coisas andaram mudando um pouco. E aí, para resolver essa dúvida, eu fiz uma consulta à Anatel. Eu protocolei uma consulta à Anatel e recebi a resposta. Quase 10 dias depois, 9 dias úteis, e eu recebi a resposta da Anatel. Então, vamos ao meu questionamento e as respostas que foram dadas. Eu fiz uma primeira pergunta, né? Fiz uma introdução primeiro aqui, dizendo o seguinte. Na norma 31 de 1994, aprovada pela portaria do Ministério das Comunicações 1278, de 28 de dezembro de 1994, consta o seguinte texto. Abre aspas, item 20.2. Para atender as situações de emergência, é permitido ao radioamador se comunicar, tem um erro ali na transcrição, com estações de outros serviços, fecha aspas. E aí eu escrevo em seguida, já a resolução número 452, de 11 de dezembro de 2006, que substituiu a 3194, então muito cuidado, 3194 não vale mais. Não faz qualquer referência à possibilidade ou não, ou seja, a 452, ela não diz que não pode, mas ela também não diz que pode. Então, ela não faz qualquer referência à possibilidade ou não de o radioamador devidamente habilitado realizar a comunicação com outros serviços que se encontram fora das faixas de frequências a ele permitidas por operação. Considerando os itens destacados acima, gostaria que me fossem solucionadas as seguintes dúvidas. Eu vou pular aqui direto para a resposta, que minhas dúvidas estão copiadas ali embaixo. Então, a primeira pergunta que eu fiz foi o seguinte. Pode o radioamador devidamente habilitado e com estação devidamente licenciada, em caso de emergência, comunicar-se com outros serviços? A resposta da Anatel. Não há na regulamentação do serviço de radioamador, aprovada pela Resolução 449 de 17 de novembro de 2006, previsão para a comunicação com outros serviços de telecomunicações, ainda que em situação de emergência. Ou seja, não se tem previsão nenhuma dessa comunicação, mesmo em caso de emergência. Assim, tal comunicação não é admitida, ou seja, não pode. Essa aqui é a resposta principal. Tá? Não pode. Contudo, na hipótese de situação de emergência ou calamidade pública, aqui é uma coisa que eu não perguntei, mas é um adicional, o artigo 40 do Regulamento do Serviço de Radioamador possibilita a transmissão simultânea em mais de uma faixa de frequências, né, todas destinadas ao serviço de radioamador, respeitando os tipos de emissão e potências atribuídas à classe para a qual a estação esteja licenciada. Ou seja, a gente não pode, em hipótese alguma, se comunicar com outros serviços. Mas em caso de emergência, mesmo sem nós sermos uma repetidora, isso está lá no regulamento do radioamador, mesmo se nós sermos uma repetidora, nós podemos operar em duas frequências diferentes, ou mais, aqui não diz apenas duas, né? Ao mesmo tempo, tá? Coisa que normalmente apenas uma estação repetidora pode fazer. E ainda assim, nós temos que nos limitar às faixas, às frequências destinadas ao serviço de radioamador e, mais especificamente, às frequências que a nossa classe nos limita. No caso, eu sou um classe C, então não posso operar em certas frequências e em certos modos que o classe B e o classe A podem, e nem mesmo na mesma potência. Tá? Então, essa é a resposta à minha pergunta, à minha dúvida, a resposta principal. Então, a gente não pode se comunicar com outros serviços em caso de emergência, e numa situação de emergência o que a gente pode fazer é usar mais de uma frequência a qual a gente já está habilitado. A gente não pode transmitir em outra frequência qualquer. Aí a minha segunda pergunta, ela perde a razão, porque ela só valeria se a resposta fosse sim. Vocês podem se comunicar com outros serviços. Então não pode, então a minha segunda pergunta não vale nada, a minha terceira também não. E a minha quarta pergunta, na qual eu peço qual é, também se fosse em caso positivo para eles responderem, qual seria a lei que permite isso. Obviamente essa parte também não faz sentido, mas daí eu, sem querer, eu botei uma segunda pergunta dentro da número 4,
que era qual é a lei, decreto e tal, que define o que é uma emergência, onde é que está definido o que é uma emergência. E eles me respondem, me apontando aqui a definição da resolução 656 da Anatel de 2015. E eles citam lá que situação de emergência é a situação de alteração intensa e grave das condições de normalidade em um determinado município, estado ou região, decretada em razão de desastre, comprometendo parcialmente sua capacidade de resposta. Ou seja, não somos nós, não é você que define o que é uma emergência. Tá? Você tem que ser decretada essa emergência no município, estado ou região, e aí sim você vai poder transmitir em mais de uma frequência simultaneamente, se restringindo as frequências que a sua classe permite. Tá? Essa é a resposta então da Anatel. Não pode então falar com outros serviços, não pode chamar a polícia pelo rádio, mesmo numa situação de emergência. Tomara que o celular funcione. Tá bom? Se alguém tiver alguma informação a mais ou tiver um outro tipo de resposta da Anatel ou outra opinião embasada sobre esse assunto que permita a gente discordar do que a Anatel me respondeu, por favor, compartilhe conosco, coloque nos comentários desse vídeo, faça um vídeo resposta a esse vídeo, porque é uma informação que é bem complicada para um iniciante encontrar na internet e ainda mais que ele vai encontrar várias coisas diferentes. Tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e em breve eu gravarei outros vídeos aí sobre vários outros assuntos, não só sobre assuntos que não são bem a minha área, como é o radioamadorismo. Tá ok? Um abraço.